Amém, irmãos? Se eu fosse intitular a palavra de hoje, eu daria o seguinte título: façamos para Deus e não para os homens. Acho que nós já tivemos algumas palavras na casa de oração, onde já teve como legado que tudo quanto nós venhamos a fazer seja somente para a honra e glória do nosso Deus. Seja no nosso trabalho, né? Já teve uma palavra que foi apregoada lá no nosso trabalho. Nós temos que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Dentro dos nossos lares, aonde quer que Deus nos manda, a gente tem que fazer tudo com excelência, como se estivesse fazendo para Deus. O grande problema é que tem muitas pessoas que querem fazer para homens, quer mostrar para líderes, para pessoas que estão em evidência, e é o problema. Principalmente quando diz respeito às nossas vidas espirituais. Nós temos que fazer para Deus, irmãos. Quando diz respeito à edificação nossa, principalmente, nós temos que mostrar para o homem, não. O único que tem que saber o que nós estamos fazendo é o nosso. Diante desse cenário, Deus me mostrou 3 textos que são sequenciais, muito objetivos, que vai nos ensinar como que nós devemos nos comportar diante de tais situações para que nós tenhamos um crescimento espiritual. Ele vai nos mostrar como nós não devemos proceder e também como nós devemos proceder diante dessas situações, condições. Amém? O primeiro texto para nós nos edificarmos espiritualmente falando se encontra no livro de Mateus 6, do 1 ao 4. Diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Amém, irmãos? Põe para mim só o versículo 1, irmão. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então a primeira diretriz para nós, irmãos, está aqui, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Essa é a primeira diretriz para nós. Quando a gente olha para essa palavrinha esmola, dá uma impressão que está ofendendo a pessoa, não dá? Mas o outro ali está pedindo esmola. Irmãos, o significado da palavra esmola é que é uma dádiva caridosa feita aos pobres, é um donativo, é um ato de auxiliar, de prestar ajuda, é um socorro. Então não é vergonha não, a palavrinha esmola. E a gente não pode, a primeira coisa que a gente tem que entender quando o nosso Senhor diz assim, guardai-vos da vossa esmola diante dos homens, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Ele não está nos menosprezando quando Ele usa o termo esmola. Irmãos, a esmola, ela pode ser tanto no âmbito físico quanto espiritual. A esmola pode ser o financeiro, mas também pode ser as nossas obras que a gente vai estar fazendo. Agora, por que o nosso Senhor Jesus, Ele chama de esmola? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Você pode trazer tudo que você tem aí, aos olhos dele não passa de uma esmola. Porque Ele é um Deus grande, tudo é dele. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Você pode fazer a obra que for. Eu falo sem medo de errar. Diante do nosso Senhor Jesus, nós nunca vamos chegar aos pés dele pela quantidade de obras e feitos que ele fez. Por isso que ele trata como esmola, irmãos. E não é vergonha, porque está escrito lá, esmola é uma dádiva caridosa feita aos pobres de espírito. Então continua trazendo sim a tua esmola, seja ela no âmbito físico ou no âmbito espiritual. Mas irmãos, quando a gente traz a nossa esmola, seja no âmbito físico ou espiritual, Ele nos dá uma diretriz de como que nós temos que fazer isso. Olha lá, a diretriz que Deus nos dá. Versículo 2 de Mateus 6.
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então traga sim, irmãos, a sua esmola, traga. Mas quando você for trazer, não fica tocando trombeta não, como foi falado aqui. Não fica mostrando para homens. Irmãos, acho que muitos aqui já presenciaram, eu presenciei. Às vezes a pessoa traz algo para Deus e colocam ele em cima de um altar para ficar falando quanto que ele trouxe. Tocou trombeta. Eu vou fazer uma obra de evangelização. Vai, fica filmando lá não e depois fica mostrando para os outros. Olha o que eu fiz aqui. Ei, faça para Deus no secreto. Ninguém precisa saber não, irmãos. Evangeliza lá. Você acha que Deus não está vendo o trabalho seu? Você acha que Deus não está vendo a tua obra? Nós vamos aprender lá. A gente serve um Deus que Ele não tosqueneja. Ele está o tempo todo olhando para nós, irmãos. Irmãos, quando nós estamos fazendo, querendo mostrar para homens, nós nos tornamos pessoas hipócritas aos olhos dele, e nós estamos querendo tomar a glória dele, porque nós vamos ser glorificados diante de homens, e a honra e glória é somente dele. Olha o que está escrito em João 3,30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então tudo que a gente for fazer, faça no secreto para o nosso Deus. Não fica falando não. Mas viram eu fazer, amém, mas você não foi lá pedir para a pessoa e ver você fazer. E aí, irmãos, finaliza aqui nesse versículo. Volta para mim no versículo 2, irmãos. Quando a gente faz dessa maneira, está escrito lá, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A pergunta é: nós estamos preocupados com o galardão aqui dos homens aqui dessa terra, ou com o galardão de Deus? Faça para homem não, irmãos. Faça por amor ao evangelho, faça por amor a Deus, faça por amor à obra dele. Continuando, Mateus 6, 3 e 4. Olha a diretriz. Primeiro ele nos falou como a gente não tem que fazer. Não tem que mostrar para homem, tem que fazer no culto secreto. Mas olha como ele nos ensina: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Irmãos, esse é o oculto e secreto que ele quer que a gente entregue. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa. Isso aqui não é novidade para ninguém não. Mas tem gente que ainda insiste em querer mostrar para os outros o que a mão direita faz. Ei, abençoou o irmãozinho lá? Amém, Deus sabe, ninguém precisa ficar sabendo. Ele sabe. Irmãos, quando a gente age dessa maneira, está escrito lá no versículo 4, lá, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele também te recompensará. Irmãos, essa recompensa está escrito lá, publicamente. Então quando a gente segue a diretriz do nosso Deus, Ele tem prazer em nos honrar diante dos homens, para mostrar o Deus que nós servimos. Ele tem prazer em honrar os seus, irmãos. Então o primeiro legado na noite de hoje é: vou trazer a minha esmola, vou fazer a minha obra, que aos olhos de Deus é uma esmola. Faça no oculto e no secreto, mas não deixa de fazer não. E esmola não é uma palavra que ofende não, a gente já aprendeu ali. É uma dádiva, é um presente que a gente dá aos pobres. Amém? Segundo texto, para que nós venhamos a nos edificar espiritualmente falando a nós mesmos. Mateus 6, do 5 ao 8 diz assim, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vô-lo pedirdes. Põe só o versículo 5 para minha irmã. A segunda diretriz para nós na noite de hoje é: e quando orares, não seja como os hipócritas.
Irmãos, todas as vezes que a gente for orar a Deus, nós devemos agir da mesma maneira que Deus nos instruiu acerca de trazermos as nossas esmolas. Ou seja, irmãos, todas as vezes que nós vamos orar a Deus, Ele nos ensina, como está escrito no versículo aqui, a trazer no secreto, orar a Ele no secreto. Porque quando a gente ora para que homens vejam, a gente já recebeu o nosso galardão. Exemplo, quantas pessoas, irmãos, ficam falando para outra, eu acordo tal hora para orar e eu oro tantas vezes por dia. Ei, está orando no secreto para Deus? Quantas pessoas falam, irmãos, para os outros irmãos? Quantas pessoas filmam? Eu vi uma vez que foi ter uma campanha de oração e fizeram questão de filmar todo aquele povo orando e depois colocar num telão. Fazem questão de mostrar aos homens. Deus vai honrar publicamente? Irmãos, tudo que a gente faz no secreto para Deus, o nosso Deus que está em secreto, aí sim Ele nos honra publicamente. A gente tem que entender, irmãos, guarda algo, tem que entender que vai haver um particular entre nós e Deus. Por isso que Ele pede no secreto, seja no trazer as nossas esmolas, seja nas nossas orações, tem um momento particular entre nós e Deus, vai ter. E olha a diretriz que Ele nos dá no versículo 6 de Mateus 6, bastante conhecido. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. O que é um aposento, irmãos? É o nosso quarto. E quarto é o que, irmãos? Lugar de intimidade. Olha a diretriz que Ele dá lá, irmãos. Fecha a porta e ali diante de Deus, né? Você tendo um particular com Ele, você ora a Ele no secreto. Irmãos, a gente vai aprender no versículo subsequente, põe para mim, irmãos, Mateus 6, 7 e 8, que Ele nos dá a diretriz. Quando a gente ora no secreto, como foi falado, nosso Deus, Ele é galardoador. Ele faz questão de honrar os seus diante dos homens, para que todos vejam o Deus que nós servimos. Mas olha a diretriz que Ele continua nos dando lá. E orando não useis de vãs repetições, como fazem os... Gente, o que vem à mente, irmãos? Vãs repetições na hora de orar. Alguém aqui já ouviu falar em terço? Vocês já viram a oração do terço? Repete não sei quantas vezes a mesma... Irmãos, a nossa oração não é de muito falar, não. A oração que Deus recebe é aquela oração sincera. Aquela que tem um coração sincero. Um coração quebrantado e contrito, nosso Deus não despreza. Oração sincera, irmãos. Deus trabalha com sinceridade, tá? A intenção do coração, não. Cuidado. A oração, ela tem que ser sincera. No versículo 8 diz assim, ó: não vos assemelheis, pois, a Ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Irmãos, nós servimos um Deus que é o começo, o meio e o fim. Ele já sabe a hora que a gente vai colocar o joelho no chão. Ele já sabe antes da gente abrir a nossa boca o que a gente vai pedir, o que a gente vai falar. E Ele já sabe se aquilo lá é pão e peixe para nós também. Por isso que a Bíblia diz, né? Pedirdes e não recebeis, porque pedirdes mal, pedis para os vossos próprios deleites. Então a segunda diretriz para nós sermos edificados espiritualmente nós mesmos, quando nós oramos: faça no oculto e no secreto. Traz a tua esmola no oculto e no secreto, sem esperar nada em troca. E ora no oculto e no secreto, também sem esperar nada em troca. Porque se Ele quiser, Ele faz. Tudo é da permissão dEle, não é nós não. Cuidado com aquelas orações, o Senhor tem que fazer. Não. É se tu queres, tu podes. Ele não tem que fazer nada não, irmãos. Pelo contrário, quem tem que fazer para Ele somos nós. Amém? O que Ele tinha para fazer por nós, Ele fez. Ele deu o seu único Filho unigênito, para que nós podemos ter a chance da salvação das nossas almas. Se a gente continuar esse texto depois aqui, se alguém quiser continuar, ele vai nos ensinar acerca da oração do Pai Nosso, como a gente tem que orar. E ele vai enfatizar para nós que nós devemos ser o quê? Temos que ter no nosso coração saber perdoar os pecados.
para que Ele possa também perdoar os nossos pecados. Isso Ele enfatiza. Então a oração tem que ter isso, irmãos. Por isso que toda vez que a gente, qualquer ministério, quando a gente vai iniciar um culto, a primeira coisa que a gente pede é o que na oração? Perdão. Aí para isso a gente também tem que liberar perdão. Terceiro texto para que nós nos edificarmos espiritualmente falando. Mateus 6, do 16 ao 18, diz assim, ó. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará pública. A terceira diretriz para nós nos edificarmos espiritualmente é: e quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas. Você vê que as três situações ele fala, não faça como os hipócritas. As três situações, irmãos. Em outras palavras, quando a gente vai jejuar, a gente tem que fazer da mesma maneira que a gente traz a nossa esmola, a gente tem que fazer da mesma maneira que Ele nos ensinou como tem que ser a nossa oração, ou seja, ninguém precisa ficar sabendo. Irmãos, olha a diretriz, põe no versículo 17, irmão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Em outras palavras, irmãos, quando a gente vai jejuar, as pessoas jamais devem ao menos perceber que nós estamos fazendo um jejum. Sabe aquelas pessoas, não, eu estou em jejum. Ei, já recebeu o galardão diante dos homens. Quando você vai jejuar, irmãos, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Ei, em vez de ficar contristado, sabe o que você faz? Põe um sorriso no rosto, fica alegre. É assim que Deus gosta. Quantos estão jejuando, chegam perto e parece que quer que as pessoas saibam que ele jejua, que ele está jejuando. Mostra aquele rosto abatido, aquela tristeza no rosto. Eu não vou comer isso aí não, porque eu estou de jejum. Fala para ninguém não, come aí não quero não, estou com vontade não quero comer agora não, obrigado. Fica mostrando para homem não, irmão. Já recebeu o seu galardão, porque é o versículo 18 lá, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, uma coisa me chamou a atenção quando nós lemos esses três textos. Se repetiu nos três textos, tanto do trazer a nossa esmola, quanto a oração, quanto ao jejum, essas três condições. Não faça como os hipócritas. Teu Pai que te vê em secreto. Nos três textos. E está escrito lá, te recompensará publicamente. Nos três textos. Sabe o que Deus está falando para nós, irmãos? Quando a gente não age como essas pessoas hipócritas, o nosso Pai, Ele está de olho em nós o tempo todo. E nada passa despercebido aos olhos dEle. E Ele vai nos recompensar. Olha o que está escrito em Salmo 121, 3 e 4. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosqueneja. Tosqueneja, irmão, é abrir a boca. Sabe quando você está começando a querer dormir? Ele nem isso ele faz, ele está de olho. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Quer dizer, ele está de olho em tudo quanto nós estamos fazendo. Olha o que diz em Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então ele é galardoador, irmãos. Mas toma cuidado, para que Deus não olhe para nós e nos enxergue como pessoas hipócritas. Irmãos, o significado da palavra hipócrita é muito pesado. Olha o que está escrito aqui, é a pessoa que usa de hipocrisia, que não é leal. E principalmente que não é alguém confiável. Uma pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que não é. Seja através da religião,
das virtudes, características, ideias e sentimentos. Em outras palavras, irmãos, o hipócrita, ele mostra ser uma pessoa que ele fala aquilo que ele não vive. Ele prega aquilo que ele nem ao menos se esforça para colocar em prática. Esse é o hipócrita, irmãos. Às vezes ele quer aconselhar uma pessoa, mas ele mesmo não vive aquele conselho que ele dá. Cuidado, irmãos, porque se o nosso Jesus olhar para nós como pessoas hipócritas, olha o que ele vai falar para nós, olha o que está em Mateus 23, o 13 ao 5, ó. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe quem que eram os hipócritas? Os escribas e os fariseus. Está escrito lá: pois que fechais aos homens o reino dos céus. Quer dizer, o hipócrita, irmãos, além de tudo, ele não permite que ninguém se achegue ao reino de Deus. Mas está escrito lá, ó: e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então nem ele vai entrar, e pelo contrário ainda, ele vai impedir com aqueles que queiram entrar, entrem também. Então cuidado, irmãos, se Deus nos enxergar como pessoas hipócritas. Olha o versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ao juízo do hipócrita vai ser o que, irmãos? Mais rigoroso. Irmãos, quando a gente ora para os outros ver que a gente está orando, Deus nos vê como pessoas o quê? Quando a gente quer mostrar o que a gente está fazendo para Deus, hipócrita. Quando a gente abre um jejum e quer que todo mundo fique sabendo que nós estamos jejuando, irmãos, é diferente quando a gente abre uma campanha, viu? Vamos abrir uma campanha de jejum e orar? Tem lá, é um propósito aquilo, é uma igreja toda orando e clamando junto para aquele propósito especial. Mas como foi falado, existe o particular entre nós e Deus. É a edificação espiritual nossa. A edificação espiritual nossa é entre nós e Deus, irmãos. É o secreto. Ao versículo 15 de Mateus, quando Deus nos vê como hipócritas. Mateus 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Irmãos, o prosélito tem tudo lá no prosélito, menos a palavra de Deus. Tem tudo, só não vive a verdade. Aí está escrito lá, ó: e depois de tendes feito, os fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Irmãos, quando nós agimos com hipocrisia, a chance de nós criarmos filhos do inferno é muito grande. Por isso nós temos que cuidar, irmãos, para que aos olhos de Deus Ele não nos veja como pessoas hipócritas. Porque nos 3 textos Deus fala: não faça como os hipócritas. Não faça como os hipócritas. Não faça como os hipócritas. Irmãos, eu acredito que esses textos não é novidade para ninguém. Em algum momento da caminhada da fé alguém já leu, mas às vezes a gente não se atenta. A gente fala: é verdade, o que a mão direita faz a esquerda não precisa saber. Mas às vezes a gente não se atenta para os detalhes. Quem faz isso é hipócrita. Quem faz isso já recebeu o seu galardão. Quem faz isso está querendo tomar a glória de Deus, porque faz para os homens. Os homens vão ficar olhando para aquela pessoa e não vai olhar para o autor e consumador da fé. Por isso, irmãos, guardemos tudo o que venhamos a fazer, seja somente para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Saibamos também, irmãos, que vai existir sempre um particular entre nós e Deus. Isso não tem jeito. Vai ter que existir um particular entre nós e Deus. A gente pode sim ajudar uns aos outros em oração, em campanhas. Quão bom e suave é que os irmãos andem em unir. Não. Mas tem o nosso particular. E eu não posso salvar minha esposa e minha esposa não pode me salvar.
mas eu posso ajudar ela na caminhada da fé e ela me ajudar. O particular vai existir. Hoje a gente aprendeu um pouco sobre como a gente tem que trazer a nossa esmola, como tem que orar, como tem que jejuar. Diante dessas 3 condições para nós crescermos espiritualmente falando, irmãos, guarda isso. Jamais queira mostrar isso diante dos homens, porque o galardão nós já recebemos. E o mais triste, quando agimos assim, Deus nos vê como pessoas hipócritas. E o significado da pessoa hipócrita é muito feio, como foi falado. É aquilo que mostra ser algo que ele não é. E saibamos, irmãos, que quando nós não agimos dessa maneira, com hipocrisia, a gente serve um Deus galardoador, que ele tem prazer em nos honrar publicamente também, para que todos saibam o Deus que nós servimos. E não esquecendo que quando a gente for trazer a nossa esmola, quando a gente for orar, quando a gente for jejuar, que nós façamos tudo isso sim, mas com magnífica excelência. Dê o seu melhor na esmola que você vai trazer. Dê o seu melhor na tua oração e dê o seu melhor com a força que você tem no teu jejum. Amém?